Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Então é o seguinte, a pessoa perdeu a fé. Parece simples, né? A pessoa antes ela rompia em fé, acreditava, mas olha que pessoa de fé. A gente olhava e dizia assim, olha, aquela pessoa tem uma fé, mas é uma coisa impressionante. Alguma coisa aconteceu, não sei se é uma coisa, várias coisas aconteceram. Eu sei que no final das contas a pessoa passou a não acreditar mais em Deus. A sua fé diminuiu de maneira impressionante. O que acontece com uma pessoa para ter a sua fé diminuída? Não estou dizendo que acabou a fé, não. Não é o caso da nossa ouvinte aqui, não. A nossa ouvinte viu a sua fé diminuir. Mas o que leva uma pessoa a ter a sua fé diminuída? É o que é? Uma frustração? É o que? É uma briga? Teve uma decepção com alguém na igreja, decepção com amigo, decepção com líder espiritual. Aí com esse tipo de decepção, a pessoa acaba tendo uma dificuldade tão grande, que acaba gerando a perda da fé. Você acha que isso é possível acontecer? Você conhece alguém? Você mesmo, vamos conversar agora aqui de maneira franca. Você já se percebeu assim com menos fé do que você tem hoje? Você já percebeu que a sua fé diminuiu no passado, aumentou, ou mesmo que ela já foi maior e hoje é menor? Que é isso, minha gente? Qual é o caminho para a restauração da nossa fé? Tem volta, tem? Tem volta, uma pessoa que já esteve lá no topo da fé. Você imagina, se tivesse como medir a fé, um termômetro, uma maneira de identificar o termômetro da fé, a pessoa está no topo, aí passa um tempinho, a pessoa está lá embaixo. Já viu que tem gente que é montanha russa? A pessoa um dia está aqui, outro dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo, você não sabe com quem que você vai encontrar. Você não sabe com quem você vai encontrar. A pessoa hoje é isso, amanhã é aquilo, completamente diferente. Qual é o caminho para restauração da nossa fé, hein? O que fazer quando não se tem mais vontade de ir aos cultos? Ei, meu Deus do céu, vai ao culto hoje? Não, hoje eu não vou não, hoje eu não vou, semana que vem eu vou. Você vai ao culto hoje? Não, tô com uma preguiça, tô cansado. Ou mesmo a pessoa começa a correr, a fugir, a arrumar programação na mesma hora do culto, hein? Já viu gente assim? Gente que não lê mais a Bíblia. Ei, meu pai do céu, olha, vai ler a Bíblia? Vou ler, tá? Tem lido a Bíblia sempre. Sempre quando? Sempre que posso. Quando é que você pode? Nunca. Eu não leio a Bíblia. Se eu não ler a Bíblia, vive sobre o quê? Que cristianismo é esse? De onde vem a fé? E a pessoa que nem ora mais. A pessoa só pede oração, ou então se a chapa esquentar. Se a chapa esquentar, pelo amor de Deus, a pessoa faz o que for possível, o que tiver aí ao alcance dela, ela faz. Mas espontaneamente, separar um tempo para ler a Bíblia, separar um tempo para a oração, separar um tempo para ir aos cultos. O que está acontecendo, minha gente? Como vencer essa fase e voltar a viver a alegria do cristianismo? Vamos tratar tudo isso no debate de hoje. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 18 de dezembro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, seu trabalho, sobre a sua igreja, sobre todos os seus nesse dia todo especial. A nossa equipe já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Com a gente no programa de hoje o pastor Manassés Brito, da Assembleia de Deus do Campinho. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. O senhor destacou a frase inicial: é possível que uma pessoa que perdeu a fé volte a crer e a confiar plenamente no Senhor? Bom dia, JR, é um prazer estar de volta a este microfone. Quero cumprimentar os nossos ouvintes com a gloriosa e bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Para que nós possamos fazer uma análise desta pergunta,
era necessário uma entrevista com a pessoa, mas não é possível aqui. Então nós partimos de 3 premissas, né? O que levou a pessoa a perder a fé? Eu creio que é por aí que a gente começa a ter uma ideia, né? É possível alguém que perdeu volte a crer? Sim, vai depender de como a pessoa perdeu esta fé. Ela pode ter perdida por uma falsa motivação do evangelho. Veio à igreja numa expectativa de ficar rica, por exemplo, né? E não aconteceu. E aí perdeu a fé em Deus porque não realizou a sua motivação inicial, quando deveria ser a motivação de ir à igreja, se aproximar de Deus, glorificar a Deus. Essa é a motivação correta, mas muitos no dia de hoje vão a Cristo, a Deus, com a motivação errada. Mas aí não é fé ou ainda o senhor acha que isso é fé? É uma esperança, né, de conseguir obter alguma coisa no nível material, geralmente. Posso então solicitar ao senhor, e aí eu vou abrir aqui para os companheiros já presente aqui também, o reverendo Marco Antônio de Oliveira, da Igreja Metodista de Iguaba Grande, também o pastor Fábio Nunes, da Primeira Igreja Batista em Agostinho Porto, para entender o seguinte: o que é fé? Porque essa distinção parece muito oportuna. O senhor faz uma observação interessante. A pessoa foi em busca de algum bem, né? Alguém disse, olha, ou mesmo uma cura, vamos lá, uma cura. Ou mesmo, enfim, qualquer outra coisa. A pessoa foi em busca disso, acreditou nisso, a sua fé estava fundamentada numa promessa que alguém fez. E a pergunta é, isso é fé bíblica? Como nós podemos definir a fé bíblica? E os 3 microfones estão abertos aqui para ouvir a opinião dos nossos companheiros. Fiquem bem à vontade para expressarem aqui as suas opiniões. JR, bom dia, graça e paz para todos os ouvintes. Para a gente conceituar de forma exata o que seria a fé, a gente precisa fazer uma distinção entre fé e o ato de crer. Porque biblicamente fé é um dom de Deus, é algo gerado por Deus em nosso coração, não é uma mera disposição humana, não é um sentimento humano, é um sentimento gerado pela presença de Deus no meu coração que me leva a crer. Então fé, ela é um ato de Deus em mim e que me leva a tomar um ato que é o ato de crer. Então eu faria essa distinção entre fé e ato de crer. Fé é uma ação do Espírito gerada no coração humano. Pois eu gostaria de concordar e discordar com o reverendo. Né? Lembrando uma passagem bíblica, quando Jesus, na sua estadia aqui na terra, encontrou um centurião, e este centurião demonstrou uma fé inigualável, diferente dos parentes de Jesus Cristo quando ele esteve lá em Nazaré. Esse centurião surpreendeu a Cristo porque ele disse para Jesus, olha, ele nem foi falar com Jesus porque ele achava-se indesejável, né? Muito bem, mandou um criado, e aí os criados disseram para Jesus, olha, o chefe lá mandou aqui pedir que o senhor vá até a casa dele. Depois ele mudou a palavra e disse assim, não, fala para ele que ele não precisa vir à minha casa. Eu sou chefe, eu sou centurião, comando pelo menos 100 homens e eu dou ordem para eles e obedecem. Então, se Jesus Cristo der uma ordem, eu tenho certeza que o meu servo ficará doente. Então eu percebo aí... Curado, ficará curado, ao contrário. Então eu percebo aí uma ação, como vamos dizer, humana. Este centurião não era um religioso, não era judeu, provavelmente não teria ouvido nenhum discurso de Jesus, nenhuma pregação para receber a Cristo como Salvador. Então ele está usando aqui uma relação humana que ele tem de comandar, de dar ordem, e entendendo que Jesus, por ser um ser superior, um profeta, poderia também dar ordem sem mesmo ir à casa dele. Entendi. Então eu creio que a fé é sim um dom de Deus, mas também o ser humano, a partir da sua vontade, da sua razão, ele também pode exercer uma fé humana. É uma fé menor, é uma fé diminuta, mas também é necessário. Certo homem que não tinha condições de curar o filho, ou tinha dificuldade de expressar, Jesus, ajuda-me na minha fé, eu não tenho fé. Então, dá-me uma ajuda nisso. Então, em outro momento você encontra pessoas demonstrando fé. Bom dia, JR, bom dia a todos. Eu creio que esse conteúdo agora apresentado é bem coerente pelo pastor. A fé é algo inerente ao homem. E dentro dessa questão inerente ao homem, a gente vai perceber que nas civilizações, os índios, né? Se você vai olhar lá as civilizações mais antigas, os astecas, os maias, a gente percebe que eles são dotados de fé. Desenvolve de acordo com as circunstâncias, de acordo com a tradição, de acordo com a sua cultura, mas o homem é dotado de fé. Por outro lado,
também penso que é coerente a palavra inicial, porque a gente confunde a fé com muitas outras coisas. E aí o pastor chamou de falsa motivação. E é pertinente porque a gente percebe que hoje os púlpitos, hoje há um grande segmento no meio evangélico que promove isso. Levantam falsas motivações e chamam isso de fé. E é interessante que talvez essa pessoa perdeu a fé porque na verdade ela acreditou que essas motivações que levaram a ela a desenvolver não correspondem verdadeiramente à fé. Até porque a fé, segundo o apóstolo Paulo, ela nos ajuda a viver em dias de escassez e em dias de abastança. E ele declara: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Independente das circunstâncias, se Deus vai curar, se Deus não vai curar, se Ele vai abrir a porta, se Ele não vai abrir a porta. Interessante que a fé é um processo de relacionamento, não é um botão de start, não é o botão do controle remoto que a gente aperta e logo o equipamento desenvolve a função programada. Não é isso, fé não é isso. Até porque Deus não depende da nossa fé para agir. Deus não depende da forma que a gente está desenvolvendo a nossa fé para tomar as suas decisões. Deus não depende do homem. A fé é o mecanismo que nos leva a desenvolver um relacionamento com Deus e entender o que Ele pode realizar. Eu preciso fazer uma explicação contrapondo os dois colegas. Por isso que eu fiz a distinção entre fé e ato de crer. Porque se eu coloco a fé relacionando com uma atitude humana, eu posso cair no buraco, num pacote complicado de afirmar que a salvação também é resultado de uma busca humana. Porque a fé gerada por Deus é a fé salvadora. E a salvação é um ato exclusivo de Deus no ser humano. E nunca é um ato meu primeiro. Concordo que todos os seres humanos somos abarcados com a capacidade de crença, que é a capacidade de crer, a abertura para o infinito, a abertura para o mistério. E aí esse ser humano precisa da fé, que é esse ato de Deus. Caso contrário, essa abertura leva para mera crença, para o misticismo, para acreditar em tudo. Fé não é acreditar tão simplesmente. Fé é uma motivação gerada por Deus no meu coração. E a Bíblia é mais clara, ainda mais profunda, dizendo de que é através de ouvir a palavra que a fé é gerada no meu coração. Logo, não é um mero assentimento humano. Quero dizer aos nossos ouvintes que essa reflexão inicial é importante para a gente identificar se de fato a pessoa tinha fé ou não tinha fé. Se era uma questão puramente focada numa questão exterior, sem nenhuma ação espiritual, apenas uma questão. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, porque existem muitas pessoas que são otimistas. É ótimo conviver com otimista. Conviver com pessimista é terrível. Mas você não pode confundir otimismo com fé. Você diz: olha, eu tenho. Amanhã vai. Gente, isso aí vai dar tudo certo. Entendeu? Sabe essa frase que a pessoa está passando por dificuldade, a pessoa diz: vai dar, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo com base em que você está dizendo isso? Você está vendo alguma coisa? Não. A pessoa é otimista, para ela tudo vai dar certo. Não, olha, vai dar tudo, porque Deus está no controle e nós confiamos a nossa vida ao Senhor. Então aí você tem um fundamento que está estabelecido. Vou ler Hebreus aqui, antes de dar a palavra aqui ao reverendo Evaldo Beranger, pastor da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo em Laranjeiras, que também já está aqui conosco. Hebreus 11:1, é clássico, ajuda a gente a entender. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Vou repetir, que era importante. Ora, a fé é, vamos lá. A certeza de coisas que se esperam. Certeza de coisas que se esperam e é a convicção de fatos que se não veem, fatos que não são vistos. E depois há uma enorme lista de pessoas que vivenciaram fé em Deus, que embora pudessem ser otimistas, embora pudessem acreditar que as coisas se realizassem de uma forma saudável, elas enfrentaram dificuldade. Quanto a Abraão, há uma expressão curiosa, que ele creu contra a esperança. Ou seja, não tinha nenhum motivo humano para dizer vai dar certo, mas a sua fé estava além da sua esperança. Reverendo Evaldo, ouvindo a sua opinião nesse caminho inicial de definição de fé.
Bom dia, JR, bom dia aos colegas da mesa e um bom dia muito especial aos ouvintes da nossa rádio e esse assunto que é tão apaixonante. Bom, eu não creio, embora esse texto seja o texto clássico a respeito da fé, eu não creio que a intenção do escritor aos Hebreus tenha sido definir a fé. Essa questão de definição é uma coisa muito ocidental, é uma coisa muito mais atual. Quem define a fé é a teologia. A Bíblia, dificilmente você vai encontrar uma definição. Você vai encontrar, esse texto é uma descrição do que a fé contém, mas ela não encerra todos os aspectos da fé. É um ponto inicial. Então é a convicção de fatos que nós não vemos, são fatos, não são mitos, é a certeza das coisas que se esperam, porque a fé aqui está sendo projetada para a esperança, mas para que a gente possa entender que a teologia define fé como esse assentimento do ser a presença de Deus como resposta à ação de Deus na sua vida. É um relacionamento, como já foi muito bem dito, pode ser feito de atos individuais, como disse o pastor, a diferença entre o ato de crer e a fé propriamente dita, mas a grande questão, e aí pegando aqui a primeira pergunta que o reverendo Manassés Brito estava tratando, e daí surgiu toda essa discussão, quando a gente diz assim, uma pessoa que perdeu a fé, nós estamos falando, é muito provável que o ouvinte aqui, a ouvinte, tenha imaginado aquela pessoa que ela viu, o aspecto externo da fé. Então ela era uma pessoa que tinha uma convicção, demonstrava essa convicção através dos seus atos e tal. De repente alguma coisa aconteceu, a sua fé se esfriou, ou até ela começou a duvidar de Deus, ela deixou de ter aquele sentimento intelectual, aquela fé do pensamento, começou a ter dúvidas, ou teve uma decepção na igreja, ou teve uma decepção, e essa pessoa abandonou visivelmente o caminho de Deus. E aí a gente tem que dizer, coração só Deus conhece. O que está lá no fundo do coração, só Deus pode dizer. Mas eu creio, e acho que a palavra de Deus nos ensina isso, que sempre há uma oportunidade de voltar ao relacionamento com Deus. O senhor crê com base em quê? Eu creio com base em vários textos. O senhor crê com base no que diz a Bíblia. Esse que é o ponto. Então, esse que é o ponto aqui, da gente redefinir, discutir, trazer isso à luz. O texto de Hebreus, ele é altamente esclarecedor. Ele é altamente esclarecedor. Não foi dito em hipótese alguma que ele é uma definição. Foi dito que ele é um texto clássico que é utilizado por todos os teólogos, porque quando o senhor diz que a teologia define, a teologia tem base na Bíblia. Na Bíblia. Boa então, teologia tem. A definição ela é básica, porque ela vem da base, que é a Bíblia, para nossa orientação, para nossa reflexão. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, vamos ficar claro para poder reiterar isso aqui. Qualquer pessoa que afirma crer numa ação divina, ele deve crer com base no que ensina a palavra. Porque se ela começar a crer... sentiu aí? Sentiu? Senti. Aí pergunta-se, o que você está sentindo? Aí, com base no sentir, a fé não vem pelo sentir. A fé vem pelo... Por ouvir a palavra. Por ouvir a palavra. Então este é o ponto. A fé nasce da palavra. Se ela se perde... É provável que muitas coisas possam ter acontecido e eu vou dar alguns exemplos aqui porque os ouvintes estão compartilhando conosco. Quero encorajar você, ouvinte, a dar a sua opinião, ligando para cá, 24610093. Tem uma experiência assim? Conhece alguém? Ajuda a gente a entender. 24610093. Também encaminhando seu e-mail para debate@radio93.com.br, debate@radio93.com.br. Você pode também participar aqui no nosso Face, Rádio 93 FM, é o Facebook da Rádio 93 FM. Se você não está ainda, vai lá, clica, curta a página, vai receber as nossas informações, vai na nossa página, vai ver ali, vai achar a foto. Nós estamos com a foto aqui, eu estou nessa foto, abrindo aqui a foto, ao meu lado está o pastor Fábio Nunes, ao lado dele o pastor Manassés Brito. Éramos os três na hora da foto. Lamentavelmente nós não temos aqui o privilégio de ter o pastor Marco Antônio e o pastor Evaldo, que certamente abrilhantariam ainda mais a nossa foto, mas nós estamos aqui
aqui. Sob esta foto aqui, você pode trazer a sua opinião, curtir, compartilhar, é claro, trazer a sua opinião e a sua experiência. Você vai nos ajudar a fazer o programa de hoje, como é sempre um desafio para você, ouvinte amado. Pastor JR, ou reverendo JR. Eu gostei bastante da colocação aqui do reverendo Beranger, seu brilhantismo, do assentimento àquilo que Deus opera em nossa vida. Fé que Deus manifesta para nós na sua palavra, nos seus ensinos, e eu preciso assentir, eu preciso entender, receber esta condição e começar a crer nisso também. Eu não vejo a fé como um ato isolado de Deus. Não, isso não é fé, se é Deus que é crendo em mim, nele mesmo, eu tenho que participar também disso. Então o assentimento é natural, é normal. Então por isso, essa motivação falsa, muitas pessoas, elas acabam assentindo a uma falsa pregação do evangelho. Quando eu prego que se você vir para Cristo, Cristo vai lhe dar algum bem, a pessoa começa a crer naquilo e obviamente depois pode se decepcionar se não receber, né? Porque Deus não tem compromisso com isso. Foi esse o primeiro ponto. Mas existe um outro ponto interessante, né? Hoje nós temos uma pesquisa aí na internet, muito fácil de ser acessada, de jovens que vão para a universidade e diminuem a sua fé, deixam de crer no Senhor porque o intelectualismo tomou conta deles. Então, esse assentimento à palavra de Deus começa a se pulverizar. Esse é um fato real e que acontece hoje. O que acontece é que a fé não era tão sólida, é que o ambiente intelectual é mais forte, ou seja, a fé não combina com a intelectualidade. Nenhum de nós crê nisso. Todos nós cremos que o ambiente universitário, pós-universitário, é um ambiente onde o evangelho está presente, não há dificuldade nisso. É claro que ali você pode ter mais contraponto. E se você não tiver uma base, o contraponto pode te convencer daquilo que você sempre acreditou que era. Às vezes até porque não foi discipulado o suficiente, ou não se discipulou, também fica botando culpa nos outros. Você está indo para a universidade, tem 16, 17 anos, já está grande, já pode estudar a Bíblia sozinho, aliás, deveria. Eu acho que o grande problema está na ausência de comunhão. Quando eu ando com Cristo, alimento essa comunhão e em contrapartida essa fé se torna cada vez mais viva. Quando eu falo em fé viva, é na externalidade da fé. Essa fé se evidencia através de um ato de crer muito mais brilhante, muito mais fulgante, muito mais abençoador. E quando eu me afasto desse convívio da comunidade, acontece o que aconteceu com a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse 2. Ela perde o primeiro amor. Aí vai uma pergunta interessante que o Evaldo acabou lançando, não sei se foi consciente ou não, mas deve ser com um bom teólogo, ele levantou uma questão complicada, se essa fé salvadora se perde ou não, uma outra praia nossa, se ela se perde ou não. Eu digo que em algum momento você perde a vivacidade da externalidade da fé, que é o ato de crer sem ser essa brasa viva. Aí o pessoal confunde. Será que eu perdi a fé? Eu não creio que um crente se torne um ateu. Se ele se tornou um ateu, ele nunca teve essa fé. Ele nunca foi crente de verdade. Eu queria só aproveitar a provocação, desculpa, assim, aproveitando a provocação, não foi intencional, não. Eu acho que é um assunto muito complicado para a gente discutir nesse âmbito aqui. Mas, em todo caso, esse texto, essas perguntas aqui, nos levam justamente à nossa capacidade de perceber algumas coisas. E aí, eu quero ainda continuar um pouquinho mais. Às vezes uma pessoa entra para a universidade, usando o exemplo dado aqui, e ela deixa de ter convicções que ela tinha na igreja e passa a não ter certas práticas que lhe foram ensinadas na igreja, e a gente diz, olha, perdeu a fé, desviou-se e tal. Não necessariamente. Aí a gente precisa discutir várias coisas. Primeiro, será que a igreja realmente tem preparado os seus jovens para o ambiente de universidade, para um ambiente onde... Porque nós somos criados dentro das nossas igrejas, graças a Deus, num ambiente assim muito protegido, uma redoma, uma coisa que nos impede de ter contato com os embates reais da fé, da vida. Então, quando a gente sai para o mundo... Reverendo Evaldo, onde é que essa pessoa estava até ir para a universidade? Muitas vezes na capela? No mosteiro? Sim. Ela estava na escola, ela estava jogando bola, ela estava no shopping, ela estava no condomínio, ela estava na rua, ela estava com os amigos. A impressão que dá, ao ouvir isso,
é que ao ir para a universidade a pessoa saiu de uma redoma, a expressão que o senhor utilizou. Mas vem cá, mas onde a escola, o segundo ano, terceiro ano, como nós temos hoje, as escolas como nós temos, será que isso não há nenhum tipo de confronto, né, nessa linha? Estou dizendo que não há na universidade, tá certo? É óbvio que há na universidade. Eu estou dizendo o seguinte, que antes disso, onde é que essa pessoa estava? Então vamos responder essa questão. Primeiro, normalmente a pessoa vive esses conflitos na adolescência e na infância, que é um ambiente, que é uma época, na infância especialmente, onde ela é muito dependente dos pais e ela aceita passivamente a posição dos pais e a posição que lhe é dada. Isso é ela só infância. Na adolescência não existe isso, Na adolescência ela começa a discutir estas coisas, mas não deixa de haver na adolescência aquela âncora da igreja. E muitas vezes é na adolescência que começa-se a viver uma vida dupla, não no sentido moral, mas no sentido de, na igreja eu vivo a minha fé, na escola é outra coisa e tal. Existe um dicotomismo que acaba chegando e acaba se acentuando quando se chega na universidade, porque a pessoa está se tornando independente. Então, juntam-se várias coisas que, a meu ver... O senhor está entendendo o que eu estou dizendo? É o seguinte, claro, não há dúvida que a universidade é um campo mais complicado e difícil, mas eu não vejo no período anterior, na faixa da adolescência, o período em que ele está numa redoma. A crise já existia antes. A crise já existia, o processo já estava ali. E mais uma coisa que eu quero dizer aos irmãos aqui, a gente terceiriza essa responsabilidade de discipulado sempre para a igreja. Pera um minutinho. Rapaz, você tem quantos anos? 12 anos, 11 anos, em diante? Você está esperando que alguém te discipule? Leia a Bíblia. Pega a palavra do Senhor, ajoelha na sua casa para orar. Que a igreja tinha, mas a igreja não tem. Lidere você e desenvolva. Temos que deixar de parar com esse negócio de que a igreja não prepara, porque a igreja não é um prédio. A igreja tá lá, tem sua responsabilidade, não tenha dúvida disso. Mas a gente tem que despertar no adolescente o desejo dele também buscar o Senhor, e de maneira espontânea, individual, sabe, aquela maneira especial. Vai, pastor. E aí a gente percebe realmente uma crise de identidade. Quem é que somos? Quem é que nós somos? Nós somos aqueles que experimentaram de forma genuína a revelação do Pai e descobrimos quem é o Cristo. Isso vai além das nossas instituições. Isso é relacionamento com Deus. E coisa interessante, Pedro caminhava com Jesus, presenciou o ministério de Jesus. Chega em determinado momento, Jesus diz assim: olha, eu vou morrer. E aí Pedro diz assim: não, o senhor não vai morrer não, porque eu tô aqui tomando conta do Senhor. E aí chega aquele determinado momento em que vão prender Jesus, e Pedro é ousado, lança a mão na peixeira, arranca a orelha do soldado, e aí Jesus fala assim: peraí, Pedro, não é nada disso, sua motivação tá fora. E aí Jesus cura aquele homem. E a gente vai descobrir que esse Pedro tão ousado, baseado em pressupostos humanos, lá na frente, quando vai ver Jesus, diante da situação da crucificação, ele nega. E a gente olha esse mesmo homem diante dos embates da vida, dos altos e baixos da fé. E aí a gente pergunta, o que é que essas pessoas estão recebendo? O que é que Pedro recebeu durante essa caminhada? Quais foram as motivações que estavam sendo geradas quando ele estava em torno de Jesus? Um bom discipulador ele tinha, né? E aí a gente vai percebendo, que a gente vai criando algumas motivações que estão totalmente equivocadas dentro daquilo que Jesus tem como proposta da fé. A fé vai além da nossa instituição, a fé vai além da nossa denominação, e quando a gente olha a igreja primitiva, a gente vai ver que aqueles irmãos desenvolviam a sua fé com oração, com o ensino dos apóstolos e com a vida comunitária. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: temo-vos, pois, irmãos, que assim como a serpente enganou a Eva, vós se apartem da simplicidade que há em Cristo. Olha, para explicar aos nossos ouvintes, eu peço aos companheiros aqui que leiam 1 Coríntios 12, que dom é esse aqui a respeito sobre a fé. Quero pedir a vocês que tragam uma explicação aqui no verso 9, e também vamos pensar juntos aqui sobre Hebreus 6, 4 a 8, esse texto também que nos leva a pensar sobre aquele que já experimentou. Olha, o camarada experimentou, hein? Hebreus 6, o camarada experimentou. Aí diz que é impossível retomar. Por quê? Porque o ponto que nós vamos entrar agora é qual o caminho para a restauração da fé. O que fazer quando não se tem mais vontade de ir aos cultos, ler a Bíblia e orar? São 3 exemplos que aí estão. Como vencer essa fase e voltar a viver a alegria do cristianismo agora, minha gente, no debate de hoje.
Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente, Marcela Bastos. Eu soube que ontem fez macroginástica também lá no palco do Impacto. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. Fazer o quê, né? A gente tá trabalhando. Então vai ter que fazer uma muita gente ontem, né, Marcela? Bastante gente, muito graças bom, a parabéns. Deus. O Impacto 93 realmente foi, com desculpa da expressão, foi impactante. Até agora a gente tem um número contabilizado, ainda falta contabilizar mais alguns órgãos, de 2.197 atendimentos. Segundo aí o pessoal da Secretaria de Estado de Assistência Social e de Direitos Humanos, o registro de certidão tardia e de reconhecimento de paternidade bateu o recorde daquelas coisas que eles sempre fazem em atendimento. Então, assim, a gente fica muito feliz com o que a gente pôde proporcionar quanto rádio, como servos de Deus também. Pensam por aí a igreja. A rádio aí simboliza a presença da igreja como um todo, não é nem para ter glória para a rádio, não. É a igreja que está indo para poder atender, servir, para abençoar. Esse é um diferencial muito importante para o nosso entendimento aqui como rádio. É a rádio que faz, é a rádio que organiza. Graças a Deus por essa honra e o privilégio, mas a rádio representa a igreja. Então é a igreja de Jesus que está ali para abençoar as pessoas. Exatamente. Então vamos lá para a pesquisa. Você conhece alguém que depois de viver no evangelho já não acredita mais em Deus? O número é alto. É mesmo? 78% dos ouvintes por telefone conhecem. Conhece alguém? E no nosso site, 66% deles também conhecem. Muito obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes participando com a gente aqui do nosso Debate 93 de hoje. A galera do Facebook, Rádio 93 FM, é o Facebook da 93, Rádio 93 FM. Você vai encontrar ali as fotos aqui, a minha foto, a foto do pastor Fábio e também do pastor Manassés, e você vai poder clicar, compartilhar, curtir e também trazer a sua opinião pra gente aqui, com a gente aqui no Face da Rádio 93 FM. Sempre bom demais ter você com a gente aqui. Essa é a rádio do povo de Deus. É Natal, que alegria, tralalala 93. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. E aí, minha gente, aqui com o pastor Manassés, com o reverendo Marco Antônio, o reverendo Fábio Nunes, o reverendo Evaldo Berangé, todo mundo reverendo hoje aqui para facilitar a minha vida, viu? Aqui, 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 9. O pastor Marco Antônio já tinha até se referido a esse texto, pastor, por gentileza, se o senhor quiser iniciar, os demais companheiros certamente o seguirão. Observe bem, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, a partir desse versículo ele trata da manifestação de dons que são algo dado por Deus à igreja. E nesse momento o autor insere a fé como sendo um desses dons de Deus. Mas observe bem, ele vai dizer, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. O apóstolo Paulo coloca a fé como algo dado por Deus ao ser humano. Não é uma mera crença, não é um mero assentimento humano. E a gente vai perceber essa linha de raciocínio nos outros escritos paulinos. Paulo trabalha sempre essa dimensão, colocando a fé como um ato de Deus no ser humano que gera atos de crer segundo a palavra de Deus. Fé é algo de Deus. Nesse texto em especial, eu creio que ele está indo um pouco além. Sem dúvida Eu creio que ele não está falando desse dom da fé que é dado a todos os cristãos, de todos aqueles que creem, no sentido de que é a fé salvadora. A fé salvadora, nós temos Efésios 2, de 1 a 10, temos vários textos que falam que a fé salvadora está presente. Em 1 Coríntios 12, ele está falando... Eu não falei em fé salvadora aqui nesse momento. Eu estou apenas complementando, não estou dizendo que discordo. Estou indo um pouquinho além. Até porque os dons espirituais são dados aos salvos, né? São dados aos salvos, tá claro. E além de serem dados aos salvos, nem um tem um e outro tem outro. Então é possível que este dom de 1 Coríntios 12, 9 seja dado a um cristão e ao outro seja dado o dom de discernimento de espírito. Ele não tem este dom da fé. Este dom da fé é aquela capacidade de crer e empreender grandes projetos com uma fé que supera, em geral, a fé dos cristãos em geral. Normalmente essa pessoa é colocada por Deus numa comunidade, num povo, para falar, gente,
Dá para fazer, nós cremos nisso. Todo mundo, mas gente, como é que é isso? Não sei se vai dar. Ele, não, meus irmãos, Deus está me dando essa convicção firme, vamos firmes. A expressão fidelidade nos dá assim um entendimento de alguém que diante dos desafios não esmorece. Não esmorece. Permanece firme e para cumprir a vontade de Deus. Esta fé, na minha opinião, de 1 Coríntios 12, bem dito, 9, é uma fé extraordinária. Não é a fé ordinária, ordinária no bom sentido, né? Nós fomos acostumados a ler esse texto a partir dessa dinâmica de oposição. Essa é uma dinâmica de oposição vinda. Você citou que a questão do pensamento ocidental é a dinâmica grega. Na dinâmica, o apóstolo Paulo pensa que é hebraica, não há essa dinâmica da oposição. Ele pensa como um todo. Não, mas se eu pensar nessa dinâmica de oposição, eu vou chegar nessa compreensão pentecostal. Eu vou chegar lá onde você quer. Eu vou chegar lá. Na questão da fé que é dada por alguns, que não é dada como um ato miraculoso. Parece que o apóstolo Paulo, ainda que ele fala sobre a diversidade de dons, quando ele cita a questão da fé, é como ato presente de todo crente. Se eu fizer essa distinção de fé aqui, nesse caso, como um ato extraordinário, novamente eu estou subdividindo o que é fé. Mas, pastor, lá na frente, está dizendo assim, a uns é dado o dom da fé, a outros, é bom que então há uma diferenciação. Aqui não há expressão a uns. Apenas está dizendo que a outro foi dado. A outro foi dado. É uma diferença. Então, eu entendo o seguinte: dom, quando a palavra está dizendo dom, é uma dádiva especial que é dada, é um presente, né? O dom principal de todo cristão é a salvação em Cristo. A salvação em Cristo Jesus. O dom da salvação é para todos. É linguística portuguesa. O dom da salvação é para todos. Mas os dons espirituais de 1 Coríntios 12 não é para todos. É para alguns, até para o exercício da fé, o exercício do ministério também. Então, é impossível eu dizer que todo cristão tem o dom da fé e nós vermos que a realidade é bem diferente. Né? Os cristãos precisam ser fortalecidos pelo pastor, pela pregação, por Deus constantemente. Agora, há alguns que precisam ter uma fé fortalecida para fortalecer os outros, né? Se nós ouvirmos no exemplo de Cristo, você vai encontrar na passagem de Cristo pela terra pessoas com fé e pessoas sem fé nenhuma. A igreja, né? A fé tem tamanho. Se a fé for do tamanho de mostarda, Jesus está dizendo que a fé, ela tem tamanhos, e a fé dom, ela tem um tamanho só. Agora, a fé assentimento, ela é sem variedade. Os exemplos estão na Bíblia. Certo, né? Deixa eu tentar simplificar para o entendimento aí, para ver se a gente chega aqui no pontinho do consenso. Outra coisa que a Bíblia diz. Claro. Nós temos que ver se a gente chega no consenso. O ouvinte está acostumado. Opinião diferente acontece, evidentemente. Pode acontecer uma opinião aqui, opinião ali. Às vezes, numa base tem um entendimento comum, numa outra não tem. Então vamos lá, vamos pro texto aqui. Estou lendo a edição revista e atualizada, que é a que eu tenho aqui em mão. Se você tiver outra, quiser nos ajudar, fique bem à vontade. Ora, verso 4. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então, ainda que tenhamos diferença A, B e C, nós temos uma unidade no Espírito Santo, porque é ele que é, aliás, é bom lembrar que os dons são do Espírito, não são meus. Eu não tenho dom. Rapaz, eu tenho um dom, você tem dom nada, rapaz. Quem tem dom é o Espírito Santo de Deus. Verso 5, e também há diversidade, os dons são diversos, e há diversidade nos serviços. Da mesma forma que o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo, ou seja, o dom que você recebe do Espírito Santo, que é dele, é para o serviço e você se torna um servo do Senhor, que é Deus. Beleza? Estamos juntos? Então, perfeitamente. Eu estou simplificando. Versículo 7. Não chegamos lá ainda. Ué, que negócio é? Do 5 já pula pro 7? Agora sim é? Verso 6. E há diversidade, volta à diversidade nas realizações. Então você tem diversidade dos dons, diversidade nos serviços e agora tem diversidade nas realizações. Mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. Então você tem o mesmo Espírito, o mesmo Senhor, o mesmo Deus. Beleza? Vamos pro 7, pastor. Agora sim. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. O que foi útil na revista corrigida. Que fim é esse? Do ponto de vista humano ou do ponto de vista espiritual? Nós estamos num contexto de ação de Deus, servo de Deus, mesmo Deus. Do ponto de vista de reino. Beleza? Então vai lá, pastor Marco Antônio, vai lá.
Meu acento está na palavra manifestação do Espírito. Porque os demais versículos vão concordar diretamente com essa expressão. Manifestações do Espírito e operações diversas do Espírito Santo. Então, observe bem, ele coloca a expressão fé relacionada a essa manifestação do Espírito no meio da igreja e no crente. Devemos de fazer a distinção entre essa fé e o dom da fé, que é o dom gerado por Deus em todos nós. Caso contrário, não seríamos salvos. Isso que eu quero colocar em distinção. Isso aqui não é um dom que alguém que não tem fé, o outro não tem. Não. É a manifestação do Espírito operado na igreja através desta fé. Visando um fim proveitoso. A questão que eu quero destacar é que em algum momento aqui colocou-se como esta fé como o dom que é dado a um e não dado a outro, fazendo uma distinção de fé. Aí complica mais ainda. Não, mas eu concordo que assim, essa fé não é a fé salvífica. O versículo não é a fé salvífica. Se ela não é a fé salvífica, ela pode ser diferenciada. O versículo 7 diz manifestação. Essa ação do Espírito manifesta como a fé usada, como sinais de maravilha, como línguas estranhas. São manifestações do Espírito. A dada quem? Já tem fé. Então vamos lá. A palavra manifestação. Uma segunda fé. A palavra manifestação significa. Então diga-me que fé é essa. Então diga-me que fé é essa. É o dom. É isso que eu quero. Eu gostaria de dizer. A palavra manifestação aí é a palavra phanerô em grego, que significa aquilo que está oculto, mas está ali e é tirado do pano. Ela vem à luz. O texto vai dizer depois em grego, ele vai usar duas expressões. Ele vai usar uma expressão que significa outro da mesma natureza e uma outra expressão que significa outro de natureza diferente. Nesse texto aqui é usado apenas retoricamente. Então, o que ele diz? A um é dado isso, a outro é dado aquilo, a outro é dado aquilo outro, a outro aquilo outro. E a palavra hétero aparece exatamente aqui, olha. Hétero pistes, a outro fé. Então, esta fé, esta manifestação da fé que ele está dando aqui, este revelar de algo que os outros não estão vendo, ela é dada a uns, enquanto que a outros dons, outras manifestações são dadas. Essa é a ideia. Agora, note bem, a fé salvadora é dada a todas, mas essa aqui é uma manifestação especial da fé. Vamos à leitura do texto em português para o entendimento dos nossos amados ouvintes, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, estou no verso 10, e a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretá-las, mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. É só ler o texto. Tô lendo até o versículo 11. Aí, só para fazer a ponte, pastorzão, do 12 em diante, ele trata disso como igreja. Aí você tem essa perspectiva desse corpo, o corpo de Cristo. São os membros, os vários membros do corpo compondo o mesmo organismo. Pastor Marco Antônio tem a palavra. Eu faço a pergunta essa mesa seleta para que o ouvinte entenda. Se a nossa análise desse texto for por oposição, como está acontecendo, eu pergunto a essa dileta mesa: que fé é esta que o apóstolo Paulo está falando? Simples, é o dom da fé. Mas não é a fé salvífica, como o senhor concorda que não é a fé salvífica. Essa manifestação da fé aqui é uma manifestação especial, diferente, que inclusive, nós temos que lembrar que no contexto, Paulo estava ordenando a questão em Corinto, onde havia uma confusão muito grande acerca da questão dos dons. Okay. Então ele está falando acerca dos carismas. Vamos ficar aqui, nesse exato ponto, já com esse entendimento aqui, um consenso na base, divergência na ponta, sem a menor dificuldade, e o nosso ouvinte vai desenvolver a sua reflexão sobre esse tema. O pastor Fábio destacou a frase: qual o caminho para a restauração da fé? E eu lembrei do texto de Hebreus aqui, que o texto de Hebreus, ele diz: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento,
visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo à ignomínia, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem também cultivada, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Hebreus 6:4-8, pastor Fábio. Bom, como eu havia citado antes, para mim a fé da igreja primitiva é desenvolvida nos pilares bem simples. É a vida de oração, é uma vida de estudo da palavra, de busca da palavra para o seu estilo de vida, para o seu jeito de viver, e a vida comunitária. Esse é o estilo de vida da igreja primitiva. Agora, a gente pode ter, vivendo no relacionamento da igreja, pessoas que desenvolvem essas práticas, pessoas que cresceram dentro do ambiente eclesiástico, gente que recebeu isso por tradição, e a gente vai perceber então que estas práticas não vão nos assegurar da fé salvífica. Você pode estar nesse meio, você pode estar desenvolvendo isso, você pode participar, ter o nome no hall de membros da igreja, e aí eu gosto de diferenciar a igreja da instituição. E a gente não tem como detalhar precisamente quem é o salvo e quem não é. Mas a gente sabe que nós temos a possibilidade de não salvos estarem vivendo na comunidade. Interessante, quando Jesus trata desse assunto, ele denomina o joio e o trigo, e que vão crescer juntos, e que só no dia que o Senhor virá para julgar a todos, será distinguido quem é o joio e quem é o trigo. Eu penso que nessa caminhada aqui, essa palavra impossível tem muito mais a ver com a impossibilidade de um salvo perder o Espírito Santo, perder a obra salvífica, até porque isto é uma obra do próprio Deus, é uma obra do Espírito. E se eu admitir que um salvo possa perder a sua salvação, eu vou ter que admitir então que a obra redentora da cruz não foi suficiente. Esta é a minha opinião sobre esse assunto. Dada a opinião sobre esse assunto, eu quero ver aqui, alguma discordância? Eu vou ficar... Pastor Marco Antônio. Com a palavra, assim como eu fiquei com a palavra em 1 Coríntios capítulo 12. Todo mundo está ficando com a palavra. O senhor só está dizendo que os outros não estão. Maneira nenhuma. Depende do seu entendimento. Disse que eu o meu entendimento é esse que eu estou falando para o senhor. Eu estou dizendo que então eu quero refazer o seu entendimento, convidá-lo a refazer ele tem a convicção, a fé de que ele está com a palavra. Ótimo. Ainda que o texto que acabamos de ler, Hebreus capítulo 6, seja um texto enigmático, difícil de entendimento. A igreja não chegou, durante esses anos de história da igreja de teologia, chegou a um consenso sobre esse texto. Eu vou dizer o seguinte: a minha capacidade, racionalidade, inteligência da fé não consegue discernir o que está nesse texto de forma plenamente. E como bom wesleyano e como bom descendente dos irmãos da fé, como Abacuque, prefiro me calar diante do mistério de Deus. A Bíblia diz que é impossível. Eu lamento informar os meus ouvintes, os meus membros, eu não tenho uma explicação óbvia para isso. Me quedarei e esperarei que Deus me revele um dia. O fato é, o texto nos coloca numa encruzilhada. O texto diz, é impossível. Que se renove outra vez. Bem, eu entendi. Não, o que eu entendi é que o senhor estava discordando. Então o senhor não discorda. Não discorda. O senhor não discorda. O senhor só não concorda. Não, eu perguntei. Alguém discorda? E o senhor se manifestou. A gente precisa concordar. Mas vamos lá. Que a questão é uma questão difícil mesmo. Claro, né? E por isso que eu fiz questão de dizer, esta é a minha opinião. O senhor deu essa palavra no final. Agora vejam bem, companheiros, quando a gente avalia... Caminho para a restauração da fé. É nesse ponto que eu estou querendo entrar, porque era só para ouvimos, se houvesse alguma divergência, ouviríamos o outro lado. Se não há, morreu o assunto, vamos adiante aqui, continuando a estudar como a gente sempre faz, porque quando o ouvinte fala sobre a restauração, que esse é o nosso ponto aqui, como é que a pessoa sai disso? Precisa ter a base. Já temos aqui a base. O que fazer quando não se tem mais? E aí dá exemplo, vontade de ir ao culto, vontade de ler a Bíblia, vontade de orar. Como vencer essa fase? Às vezes é a fase, voltar à alegria do cristianismo. Eu ficaria com uma frase aqui do saudoso John Stott, que diz que crer é também pensar. O que ocorre é que muitos cristãos vivem uma fé vazia.
não crê, não tem base para a sua fé. A fé tem que estar baseada numa teologia, numa doutrina bíblica, né? E às vezes a pessoa desenvolve uma fé de anos numa igreja, mas ele não tem conhecimento exato do que crê. Se você pergunta para ele, você crê em Cristo por quê? Você crê em Deus por quê? Você crê no Espírito Santo por quê? Qual é o fundamento da tua fé? Então é preciso que, além de uma vida de cristã animada, viva, desenvolva também uma parte racional desta fé, isto é, o entendimento da base bíblica sobre fé. E quando isso não existe, JR, a fé fica muito fraca. Facilmente uma heresia pode derrubar o cristão, um vento doutrinário e, quiçá, o modernismo de hoje, com esse relativismo que nós temos aí, que qualquer caminho dá na venda. Então hoje muitos estão sendo sacudidos, esse número gritante que aparece na pesquisa, isso é real, muita gente com a fé combalida porque a sua fé não está firmada em nada. Não entendeu a razão da fé. A razão da fé, é o que eu estou dizendo, você precisa pensar a fé, não é só porque alguém disse, a igreja sempre pregou, crê, estou crendo. Muito bem, mas você crê por quê? Posso dar um exemplo para ver se a gente ajuda? Às vezes a pessoa vai ao culto ou está em algum lugar, ou mesmo em casa, diz: eu não estou sentindo a presença de Deus. Não, a pessoa não fala isso? Rapaz, não estou sentindo nada. E aí? Estou sentindo a presença de Deus. Dá a impressão que Deus não está ali. O sentimento aí você lê a Bíblia e a Bíblia diz que não é? Deus está em todos os lugares. A Bíblia nos fala, a teologia escreve e fala sobre a onipresença de Deus. Aí você que está dizendo assim, eu não estou sentindo nada, você é confrontado com um texto que diz, você sente emoção, não sinto nada. A Bíblia diz que Deus está, então você tem razão para poder trazer a razão para sua emoção, e aí você diz assim, apesar de não estar sentindo, eu não tenho dúvida que Deus está aqui. Concordam com um exemplo simples aqui para poder atender e ajudar o nosso ouvinte a assimilar isso? Racional. Eu entendo. Perfeito. Sim, é aquilo seguinte, é aquele negócio que eu disse aqui inicialmente. Eu pensei, eu tô sentindo. Tá sentindo o quê, rapaz? Frio, calor. Dor de barriga, é um negócio que dói. Fé não é mas não é isso. Fé. Por outro lado, não há um problema em sentir. Claro, não há problema em sentir. Agora, o problema é quando o sentir contraria a fé, a palavra. Né? É um problema quando você condiciona entre o sentimento seu sentimento. Quando você condiciona o seu sentimento à manifestação de Deus. Deus não depende da fé que a gente está desenvolvendo. Verdade. Deus não depende do nosso sentimento. Deus é soberano. Não depende da minha fé para ele existir. A fé, é verdade. A fé é algo que vai gerando em nós um ato de crer tão absoluto que mesmo no momento quando não há sinal, como foi o caso de Abacuque, eu prefiro crer em Deus. Posso contar uma historinha, José? Gostaria de falar sobre esse texto. Eu não falei só ainda. Encerrar. Ao lado sobre o texto de Hebreus 6. Já passamos os Hebreus. Mas agora nós estamos em Apocalipse. Não, então nós precisamos. Eu preciso pastor Marco Antônio tem a palavra. Se eu encerrar aqui, eu quero me colocar ao lado desse irmão e de tantos milhares de irmãos, mais de 70%, que passam por essa situação de perder a externalidade, perder a empolgação, gerada por várias coisas. Eu não vou colocar só o acento na ausência de experiência. Eu vou colocar o acento também nas prédicas indevidas, nos pastores que não há de forma ética, nos relacionamentos tão obscuros que às vezes acontecem na nossa comunidade de fé, da falta de amor uns para com os outros. Quantos irmãozinhos estão se perdendo porque a comunidade de fé não é uma comunidade que sara, mas é uma comunidade que, ao contrário, que marca, que machuca. Então eu me coloco ao lado desse irmão dizendo para ele o seguinte: meu irmão, continue crendo em Deus, Deus há de restaurar a alegria perdida. Você não perdeu a fé ainda não, graças a Deus. Então tu é que está buscando ajuda. Verdade. Perdeu a alegria. Não é só culpa tua, não. O pastor Valter tem uma historinha. Bom, a historinha que eu ouvi é que 3 rabinos começaram a discutir sobre a existência de Deus. E no final da discussão eles chegaram à conclusão de que Deus não existe porque não conseguiram comprovar isso empiricamente ou cientificamente. E aí foram dormir. Pela manhã, um dos rabinos acordou bem cedo e percebeu que o outro estava fazendo as suas orações e indagou: nós não concluímos ontem à noite que Deus não existe? E ele olhou para o colega e disse assim: mas o que Deus tem a ver com isso? Nada a ver. Deus vai continuar existindo independente daquilo que a gente conclui, daquilo que a gente escreve, daquilo que a gente sente. Deus, ele é soberano e não depende da gente. Reverendo Evaldo, Hebreus, vai lá. Eu queria dizer que Hebreus não diz que é impossível você retomar a sua vida com Deus.
Nós estamos falando ali em Hebreus 6 de uma maneira muito clara de uma questão muito específica. Se nós pegarmos Hebreus e lermos a partir do capítulo 10 e fomos lendo, a partir do capítulo 2, 3 e fomos lendo até o capítulo 6, que é onde nós estamos, nós vemos que Hebreus está fazendo uma distinção entre os judeus e entre as práticas do Antigo Testamento e a nova aliança que vem pela fé em Jesus Cristo. Então, quando ele diz, é impossível, pois aqueles que experimentaram os dons do Espírito Santo e tal, ele não está falando individualmente dos cristãos, ele está falando especialmente daqueles que tiveram uma experiência como o povo judeu teve e que não se deixou impressionar quando o próprio Filho de Deus esteve aqui. João, capítulo 1, explica isso muito bem. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, este texto aqui não pode ser usado para dizer que a fé salvadora pode ser perdida. Esse texto está dizendo que uma experiência em que a pessoa teve todas as oportunidades e ela definitivamente rejeitou a Deus, é impossível, e o texto aqui em grego tem a ver com poder, quer dizer, não há poder para restaurá-lo, porque ele rejeitou o poder. Aquele grupo rejeitou o poder. Não estamos falando aqui da fé individual. Agora, eu queria apenas dizer sobre isso e terminar minha fala dizendo o seguinte: é importante a gente dizer à pessoa que está sentindo dúvidas no seu coração, está longe da igreja, está muitas vezes lutando para encontrar um sentido para a vida, que há sim uma oportunidade para você, meu irmão. Você pode sim buscar. Só ler a Bíblia, ir à igreja e fazer oração não é fé, mas fortalece a fé. Muitas vezes você pode não estar sentindo vontade de fazer nenhuma destas coisas, mas não quer dizer que você está esquecido ou abandonado por Deus. Deus, como disse o pastor aqui, acabou de nos dizer, Deus não se importa com o que você sente. Ele está do teu lado e quer te acolher. Então é hora de você voltar-se para Deus e voltar novamente ao caminho de Deus. Quero agradecer a todos os companheiros essa reflexão, dizendo aqui aos nossos amados ouvintes, muita gente acompanhando a gente agora e compartilhando. Um deles aqui dizendo o seguinte: JR, olha, negócio de hermenêutica aí, exegese, grego, eu não entendo nada disso. Ouvinte, se une aqui a maioria, entendeu? Todos nós estamos estudando. Todos nós vamos aprendendo, é isso aí mesmo. Cada dia você vai ouvir uma palavra nova, uma expressão nova e é quando dita, mencionada aqui por qualquer debatedor, é para ajudar no esclarecimento, né? Ainda que no princípio diga assim, meu Deus, agora confundiu. Mas sabe quando confunde para depois não nos confundir mais, para esclarecer? Este é o objetivo dos nossos amados aqui. Muita gente aqui no Face contando histórias de pessoas que perderam de alguma forma este relacionamento com Deus. Alguns até dizendo pessoas que entraram para o ateísmo. Há muita gente nessa linha e volta-se à pergunta inicial: será que de fato experimentaram aquilo que é a fé bíblica? Porque se alguém te prega sobre um Deus que não existe, que não é bíblico, sobre um Cristo que não é o Cristo da palavra do Senhor, está se falando sobre um outro Cristo, está se falando sobre um outro Deus que não é o da Bíblia. Nós precisamos estudar a Bíblia, gente. E vou voltar num ponto aqui, que um dos ouvintes observou isso aqui, a questão da preparação, da formação das pessoas quanto à sua fé. É papel da igreja, sim. A igreja tem essa responsabilidade. Jesus disse que nós devemos ensinar, dizendo ele, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Não tenha dúvida de que este é o papel central da própria igreja e que ela não pode, em hipótese alguma, deixar essa base que é tão sólida, que é tão importante, esse ministério que é tão essencial para a sua vida. Mas o outro ponto dessa mesma história é que a família é importante. Então, se você é pai, você é responsável também pela formação espiritual dos seus filhos. Você não pode cruzar os braços e dizer a igreja é a responsável. Pera um minutinho. A Bíblia diz que você também é responsável, que é necessário que haja dentro de casa esse ambiente, que o marido, que a esposa, que os filhos busquem o Senhor, e são inúmeros esses exemplos. Mas quer dizer uma coisa a mais.
é responsabilidade do próprio indivíduo também. Nós não podemos cruzar os nossos braços e dizer: a minha família não me formou ou a minha igreja não fez nada. Nós precisamos criar alternativas a isso, e é necessário que você desenvolva um relacionamento pessoal com Deus, se Deus te chama para este relacionamento. Então vamos parar de culpar as pessoas. Todos nós temos responsabilidade nisso. A igreja tem sim. Mas, pastor JR, lá na minha igreja não tem trabalho nenhum, eles não treinam a gente para isso. Vamos proponha, chega de nós precisamos disso, nós precisamos daquilo, proponha, apresente uma ideia. Quem sabe você seja a pessoa usada pelo Senhor para mudar essa história, porque para continuar a história de fracasso não precisa de ninguém. Agora, para inverter essa história e transformar numa história marcada pelo êxito, pelo crescimento espiritual, pela vida, pelo fortalecimento, meu Deus do céu, é uma bênção de Deus sobre a vida de todos nós, e nós temos certeza absoluta que, pela graça do Senhor, algo novo e especial vai acontecer na vida de tanta gente que está nos acompanhando agora. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. Vamos ao resultado final da nossa pesquisa 93 de hoje, aqui ouvindo a nossa Marcela Macroginástica presente. Nós perguntamos aos nossos ouvintes se eles conhecem alguém que depois de viver no evangelho já não acredita mais em Deus. 76% deles por telefone afirmam que conhecem. No nosso site, 65% deles também. Muito obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes, e parabéns mais uma vez a toda a equipe, agradecendo a você, ouvinte amado, que participou dessa grande festa com a gente na 93 FM ontem no Parque Madureira, nessa ação especial, sempre com carinho, com muito amor da Igreja de Cristo ali representada. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Obrigado aqui aos nossos ouvintes, um deles dizendo: JR, meus amigos são meus, eu não gosto de dividi-los com ninguém. Mas você, rapaz, que é isso, meu irmão? E por conta disso eu perco todas as minhas melhores amizades. Eu não sei explicar não, sabe? Só que não me sinto bem em ter que dividir a atenção de quem amo. Com isso eu acabo ficando sozinho. Eu sou muito criticado porque as pessoas dizem que isso não é um sentimento comum aos homens, mas eu sou assim. É normal ter ciúme dos amigos? Como lidar com o sentimento de posse daqueles que amamos? O ciúme e a possessividade são sinais de que a pessoa é doente emocionalmente? Como ter relacionamentos sadios? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado, pastor Manassés Brito, um abraço, querido. Eu que agradeço, pastor JR. Eu quero lembrar os nossos ouvintes, membresia da Assembleia de Deus do Campinho, já retornei dos Estados Unidos ontem. Domingo pela manhã temos um culto especial, matutino, e à noite uma cantata, e também estarei pregando, entregando a palavra do Senhor. Você é o nosso convidado. Rua Anateles 826, ali no Campinho. Rua Anateles 826, telefone 3359-8007. Muito obrigado, pastor Reverendo Marco Antônio, um grande abraço, querido. Eu que agradeço, JR. Eu quero apenas deixar uma dica para esse ouvinte. Olha, não deixa nada roubar o Senhor precioso do seu coração. Não deixa o diabo, agarre-se no caminho, mantenha se esforçando para não errar o seu alvo. Esse tempo ruim vai passar. Estrada do Arrastão, número 200, Iguaba Grande, estrada que dá na Lagoa. Te espero lá domingo às 9 e às 19h30. Reverendo Evaldo, obrigado, querido, um abraço. Obrigado, JR. Ontem, dia 17, aniversário da ordenação do primeiro pastor ordenado em terras brasileiras, primeiro pastor brasileiro ordenado aqui, reverendo José Manuel da Conceição, que fora padre e foi ordenado. Por isso, o dia 17 de dezembro é o dia do pastor presbiteriano. Então eu gostaria de aproveitar essa data e dar parabéns a todos os pastores, não somente os presbiterianos, por essa data muito especial. Maravilha, reverendo Evaldo. Pastor Fábio, obrigado, querido, um abraço. Ok, JR, eu quero mandar um abraço especial para a família Souza, lá da PIBAP, e dizer: Gabriel, olha, legal, hein? Bom saber que você tá ouvindo a gente aí. Maravilha, muito obrigado a você, ouvinte amado, participando com a gente. Vou pedir o pastor Marco Antônio para orar conosco. Nós vamos apresentar o tema de hoje diante de Deus em oração, assim como temos orado todos os dias pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, bondoso Pai, em nome de Jesus, clamamos pela sua intervenção.
Estende as suas mãos. Não permita que a gente permaneça caído, nem se afogue. Venha ao nosso encontro, em especial daquele que chora, de que pensa que perdeu a fé. Restaura-lhe o amor e a paixão. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.